Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite a todos e todas que nos acompanham. Esse é o nosso 5º episódio do podcast Vozes e Raízes. E hoje nós estamos aqui com um professor ilustríssimo, que é o professor Carlos Alberto Máximo Pimenta. Que delícia! Nós vamos ter uma entrevista com ele agora, que vai falar da vida dele acadêmica. Esse é o nosso projeto do empoderamento negro, né, na nossa universidade. E antes de passar a palavra para o professor Pimenta, a gente vai se apresentar e depois a gente começa a nossa conversa, tá bom, professor Pimenta? O meu nome é Heloísa, né, faço parte aqui do NEABI, e mais detalhes eu já dei lá no primeiro podcast, e vocês entram lá para saber. O meu nome é Dani, eu sou psicóloga, colaboradora do NEABI. Olá, gente. Meu nome é Kevila, eu sou mestranda no Programa de Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade da Unifei, sou formada em Ciências Biológicas e Músicas e faço fonoaudiologia também. E faço parte do NEABI. Isso é um detalhe. Detalhe importante. Então, nós vamos começar, então, com a nossa entrevista com o professor Pimenta. Hoje eu estou meio afônica, mas quem tem que falar aqui é o professor Pimenta, então está tudo ótimo. Professor, como a gente já disse, esse é o empoderamento negro. A gente sabe que a maioria está fora da universidade. Nós somos um número maior, porém minorizados, numa academia, num espaço de privilégio. E trazer o professor Pimenta aqui, né, para falar da sua vida acadêmica, dar a oportunidade daqueles que estão dentro da nossa universidade, passando por desafios, não só financeiros, mas de pertencimento, para eles terem a coragem de seguir em frente. E aí eu começo perguntando, não sei se eu falo senhor para você, começo perguntando para você, tem todo aqui o seu currículo, mas o início da sua vida acadêmica, quando você começou lá no começo, na sua família, a academia foi sempre discutida na família? Não, né? Para nós pretos, negros, a educação era secundária. Na minha família, eu sou o primeiro a fazer doutorado, por exemplo, né? Eu tinha um tio que fez direito. Meu pai fez até o 4º ano de direito. E esse meu tio deu muita sorte. Não sorte de loteria esportiva do Betis, né? Do sortido de estar no lugar certo, na hora certa. Algumas pessoas que tinham um certo poder de atrair ele para... Ele chegou até a ser procurador de Estado. E, enfim, né? Esse meu tio, Paulo Bispo. E a partir dele... e do meu pai, que fez direito e não terminou. Na realidade eu fui fazer direito porque meu pai não terminou. Daí eu queria, como eu brigava, essa coisa de briga de pai, né, filho e tal, essas coisas de família que existe, eu fui mostrar para o meu pai que eu não gostava do direito, né, desse direito injusto, né, que é um direito branco, que não privilegia os direitos de quem precisa mesmo exercer o direito. E aí esse direito não me encantava, nunca me encantou. Eu tinha muito mais perguntas que o direito não me respondia. Aí eu fui fazer direito muito mais para falar do meu pai, tá vendo? Eu fiz, eu terminei, tá? Mais desafio. E aí foi muito bacana. Então eu sou o primeiro da minha família a ser formado e o primeiro a ser doutor. Eu acho que depois de mim, na minha família, acho que não tem doutor. Nem sei se isso é bom, se isso é ruim, né? Mas... Porque se a gente tem uma sociedade que mede a gente pelo que a gente alcança, pelo que a gente tem, o título me parece ser um caminho. Mas não é o que me move, não me move. Eu nunca fiz nenhum tipo de movimento pelo título ou por dinheiro. Duas coisas que não me encantam. Isso não significa que eu jogue fora. Aliás, eu nem gasto, porque eu não gosto de gastar, né? Então, o pessoal até tira sarro de mim, diz que eu sou munheca, né? Que se eu nadar com sorrisal, eu chego do outro lado com sorrisal cheio. Eu aprendi uma coisa nesse mundo... isso não significa que a gente tem que lutar por melhores lugares, que todo mundo tenha justiça, todo mundo possa ter comer, né, com qualidade. Mas eu tenho uma máxima dentro de mim que eu aprendi na vida, com
num determinado seminário que eu fui, alguém falou assim, falando de economia doméstica, não importa quanto você ganha, o que importa é você fazer sobrar. Aquilo ficou na minha cabeça. E muito interessante. E eu vi pessoas morando em situação de vulnerabilidade, em favelas, em lugares precários, e a pessoa ganhava um salário mínimo e ela tinha uma casa perfeita, uma vida naquele lugar, com aquela perspectiva. E aí eu comecei a perceber que quanto mais a gente entra, a gente é consumido por esse modelo de sociedade, mais a gente se distancia de quem a gente é, inclusive dos lugares onde a gente acessa, né? Enfim, como é um bate-papo, e eu vou falar, contar causos, contar causos. Eu que estou muito encantado de estar aqui, muito encantado. Eu já fiz parte de um evento que vocês fizeram, eu falei também, muito encantado, porque quando eu chego, eu nunca falei isso para você, quando eu chego na Universidade Federal, aqui, quando eu chego, em 2008, mais ou menos, tinha 3 japoneses por metro quadrado, né? Não tinha mulher e muitos homens, mas, enfim. E a primeira pessoa que eu vejo, depois que eu entreguei os documentos, etc, etc, a primeira pessoa que eu vejo foi você. Sério? Sério. Oh, e você, na época, eu fiquei muito encantado com isso, de estar falando isso agora para você. Porque nossa! E a primeira coisa que eu vi era uma mulher valente, uma mulher poderosa. Você fazia salgadinhos, você fazia um monte de coisas, você se virava nos 30. Eu achava aquilo muito bonito. E aí eu pensei assim comigo, que bom que tem gente de luta aqui. E os pretos que eu vi aqui, não estou fazendo crítica, mas me sentia muito mais com uma perspectiva branca do que pretos de luta, né? Eram pretos que estavam muito mais preocupados em sobreviver, né? Eu não queria falar coisas porque nós não podemos criticar, né? Às vezes a gente está fazendo escolhas para poder sobreviver nesse mundo, né? E aí a gente embranquece, que é uma outra parte da... Sim, a branquitude, né? A branquitude. Ela nos engole, né? O projeto branco nos engole. E eu estava querendo falar um pouco nisso, que era te vi, né? Nossa, aí avancei. 19 anos atrás. Pois é, professor. E aí, uma coisa bacana, porque a minha trajetória acadêmica, né? Eu fiz direito, o direito não me respondia, o direito não me dava nenhuma resposta. Os dilemas que eu tinha. Desde 10 anos de idade que eu me conheço como gente, eu já estou criticando porque que você entra em São Paulo, a maior cidade do mundo, você entrou em São Paulo, você vê um punhado de gente morando em barraco, em coisa de plástico, aquele rio horroroso. Os meus parentes, todos eles morando em lugares precários em São Paulo e achando que estavam no melhor lugar do mundo. Trabalhos precários, as mulheres sempre apanhando dos seus maridos. E, enfim, né, uma série de coisas. E as respostas não vinham. No direito eu tentei ser, sei lá, um salvador, né? Eu participei de um escritório nacional, Zumbi dos Palmares, que combatia o racismo. Isso lá atrás, 99, 2000, 2002, no primeiro governo do Lula. E eu fiz bastante coisas interessantes. Mas o direito não me encantava. E aí eu fui fazer ciências sociais. E aí eu abri, elas me respondiam tudo. E eu dei sorte do surtido, né? Que eu tinha uma tia que era professora e ela ficou cega. E como eu vim de família pobre, eu já engraxei sapato, já levei água no cemitério no dia de finado, já limpei túmulo, já fui agente funerário, auxiliar de escritório agente funerário, já fui pintor, já fui pedreiro, já fui jogador de futebol profissional, fui investigador de polícia, fui advogado, fui auxiliar de escritório, vendi marmita, vendi amendoim na rua, vendi bolo de banana, que numa fase que a gente não tinha nem o que comer, eu falei, mãe, vamos fazer bolo de banana e vamos vender. E eu já fiz coisa pra caramba. Então, quando eu olho o mundo desse lugar. Então, as minhas pesquisas, por exemplo, são desses lugares. Né? Não é de graça que eu estou aqui. Então, quando a gente acessa algumas coisas, eu tenho que acessar junto com os meus, junto com todo mundo que vier junto comigo. Então, é muito legal estar aqui e estar junto com vocês. Nós, é nós. Gratidão, gratidão. Na verdade, quando você fala, quando você puxa um gancho, né, sobre a Elo, sobre ter visto ela, né, você a enxergou, né? E a gente pode falar da Elo como uma mulher negra na ciência, né? E você como estudioso, né, das relações sociais, como é que você
O que você traria para a gente? Como é que é a sua visão, até em termos mesmo de estatísticas, relacionadas à mulher negra, à mulher preta, na ciência? Já que a gente sabe que somos minorias, né? Muito pouco. 3% só de pessoas que estão na academia são pretas, né? E as que se entendem como preta, aí piorou, né? Mas eu fiz um estudo uma vez, na época da pandemia, com as mulheres da periferia de São Paulo. O Get Dance, que é um instituto de negro que começou com o Flavinho lá, quando eu comecei a fazer ciências sociais, falecido Flavinho, e o pessoal do Movimento Negro de São Paulo, e o Get Dance fez uma estatística da morte na pandemia. E é interessante, esse texto está num livro chamado Desastres e alguma coisa, que foi uma coletânea, foi feito pelo Leandro Negro também, da Federal Fluminense, Leandro Roberto Neves, que era falando da questão dos desastres, né? E era psicólogo da psicologia social, muito legal. E aí eu escrevi um texto partindo dos dados da morte da Covid. De 100% das pessoas que morreram na cidade de São Paulo da Covid, 100%, 70% foram mulheres negras. Sim, exatamente. Porque será? A resposta está aí, né? E aí, aonde que elas estavam? Qual a idade delas? Elas eram de 50 para frente. Poxa. Tinham comorbidades, mas elas eram empregadas domésticas e moravam na periferia. Então, se você tirar um mapa da cidade de São Paulo, na época da Covid, com relação à morte, você vai perceber quanto mais o bairro ele é periférico ou ele não tem equipamentos sociais, né? Mais as mulheres morriam. E eu estou falando da Covid, da morte, mas a gente podia falar de educação, sim, e assim por diante, né? E é muito legal o NEAB dentro da Unifei, porque a gente tem possibilidade de questionar por dentro os problemas que a universidade tem, né? Que não são poucos, né? E a dificuldade que a universidade tem de reconhecer os discursos que a gente está produzindo. É muito difícil, a universidade não tem essa facilidade de reconhecer esses discursos. Então, vocês têm um papel fundamental. É claro que vocês, eu, né, nós temos um papel fundamental. Né? E é legal esse seu questionamento, porque se o homem negro tem dificuldade, a mulher negra tem 4, 5 vezes. Exatamente. Estatisticamente, isso é como a pesquisa trouxe, né? A mulher negra, ela é a mais ferida, economicamente falando, né? E aí, claro que isso vai também repercutir, né? Repercutiu na época do Covid. Por quê? Menores salários, menores condições, muitas vezes a provedora, não é? Então, eu acredito que a sua resposta, ela responde muito, né, a nossa cultura, essa cultura de invisibilidade, né, de invisibilizar a mulher negra, né? Para você ter uma ideia, semana passada eu estava em Salvador, num evento, num congresso, e estava coordenando um GT chamado Diversidade Cultural, e apareceram vários temas lá. Um tema que eu falei, caramba, que era a Marcha das Mulheres Pretas para Brasília, que eles querem somar 1 milhão de mulheres, né? Porque as questões da mulher são complexas, nessa sociedade mais complexa. Principalmente em determinados períodos que você abriu a possibilidade de você ter uma incivilização com relação a todos os elementos, inclusive a questão da mulher. E neste sentido, as questões da mulher negra, elas são muito mais complexas, muito mais, porque ela tem a questão econômica, ela é chefe de família, está nos piores empregos, tem a questão da falta de aparelhos do Estado para a vida dela, mora em lugares precários, etc, etc, etc. E aí, essa marcha, eu falei e estou repetindo aqui. Alguém falou, nós vamos fazer a revolução, que o Marx disse que a revolução eram os campesinos que iam fazer. Não foi, desculpa, eram os proletários, né? Os proletários não fizeram, por vários motivos, porque eu acho que essa estrutura de produção, ela coopta a gente facilmente, porque a gente fica muito mais preso ao dinheiro do que preso às causas, né? Ao significado. Você pega, por exemplo, no programa de pós-graduação, você fala assim, você quer fazer mestrado? Eu falei, para quê? Para melhorar meu salário. Né? Isso me incomoda profundamente. Que as pessoas escutem isso para quando falar comigo, não falem mais que querem os 30%. É claro que ninguém está rasgando dinheiro, né? Sim. Mas eu acho que nós temos primeiro o processo de conhecimento. E aí, quem fez a revolução foram os campesinos.
Passada essa fase, alguém virou e falou assim, quem vai fazer a próxima revolução, quem vai ser? Eu acredito hoje, piamente, que são as mulheres. Eu acho que são as mulheres. E quando eu estou falando mulher, eu não estou colocando cor, estou falando da mulher. A mulher como todo. A mulher. A mulher queer, cis e assim por diante. A mulher. Porém, nós precisamos abraçar as mulheres negras nessa marcha. Por que nós precisamos abraçar? Porque as mulheres negras, elas têm mais empoderadas para colocar o pé na porta desse sistema, dessa estrutura, porque as questões delas são muito mais complexas. Né? É claro que a questão da mulher, o fato de ser mulher nesse modelo de sociedade já é complicado. E aí eu disse isso e depois eu fiquei pensando, nossa, que legal, eu consegui, machão, né, machista, todo ser nasceu homem é machista, uns mais sensíveis que o outro. Eu acho que eu estou machista, mas mais sensível. Então eu falei, nós precisamos juntar. E aí nós precisamos não só discutir identidade, nós precisamos discutir também... a soma das partes, claro, o todo, né? Exatamente. E isso tem a ver com a minha trajetória tem a ver com o campo de pesquisa. Não tem uma pesquisa que eu não fiz que não está vinculada a essas questões sociais que eu vivi na minha formação enquanto pessoa no mundo. Quando eu falo de violência, dos lugares onde eu venho tem violência, quando eu falo de violência na escola, quando eu falo das questões da prostituição, quando eu falo das questões da ancestralidade, todo esse movimento, ele está vinculado às questões que eu vivi. Então, não tem um tema de pesquisa que não está vinculado àquilo que eu vivi em si, as questões que estavam dentro de mim. E aí eu tenho a sorte da generosidade de estar em lugares onde as pessoas me incentivavam. Eu comecei a ler com 10 anos de idade, porque minha tia era cega, professora, ficou cega, e ela dava um dinheirinho para nós, que eu ia falar, ela não tinha dinheiro para nada, e ela dava um dinheirinho. Cada vez que eu lia um jornal, eu lia para ela as notícias que ela queria, da Folha de São Paulo, do Estadão e do Jornal Brasiliense, às vezes do Globo. E ela fazia parte do círculo do livro, então ela comprava livro e ela falava, você vai ler esse livro, quando você terminar de ler, a gente lia rapidamente, só para ganhar um dinheirinho. E ela contava a história, né? Porque nessa época não tinha inteligência artificial, não tinha resumos, né? A gente lia mesmo. Então eu agradeço por ter a sorte. Não tinha o Dr. Google? Não tinha. Tinha a Barça, mas a Barça respondia muito. Eu dei sorte. Quem fala da Barça denuncia a idade. E aí eu dei sorte do surtido mesmo, de estar no lugar certo. Por exemplo, quando eu fiz parte do movimento negro com 13 anos de idade. Sim. E eu conheci pessoas maravilhosas do Rio de Janeiro, que foram morar em Taubaté, negros, conscientes e tal, que fundaram, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que refizeram o Partido Comunista, o PSDB de Taubaté está nesse movimento. E a gente que me ensinou a olhar o mundo de uma outra perspectiva que eu não via. Falando dessa parte, o professor Pimenta é meu orientador, gente. Olha, gente, melhor pessoa que eu poderia ter conhecido. Que bom. Eu falo disso porque muito aberto, desde quando sentei ali, eu falei assim, nossa, olha esse professor. Eu lembro que na época eu ficava pensando assim, nossa, eu queria tanto pegar ele como orientador. E aí acabou virando meu orientador, junto com a Vivi, que é meu orientador. Mas falando nisso, sobre pessoas referências, que é uma pergunta que a gente sempre coloca em pauta. Quem foi sua referência? Quem você fala assim, essa aqui foi minha referência? E isso, aí tem muita gente que fala, não sei, Martin Luther King, não sei, né, diversas referências, personalidades, mas às vezes a gente tem aquela referência que é nossa, só nossa, né? Quem que foi a referência para você, assim? Você olha assim. Uma pergunta interessante. E eu vou falar diferente do que todo mundo falou aqui, eu tenho certeza disso. Primeiro, eu acho que ninguém, de certa forma, esses grandes ídolos, né? Ninguém, de
certa forma, é isento de problemas, porque são seres humanos. Né? Por exemplo, quando você olha para mim e fala, meu orientador, isso me traz uma certa angústia, porque eu falo, eu dou tanto furo, faço tanta coisa, referência, eu não sei se eu fico feliz, eu não sei se eu fico feliz, se eu fico triste, mas isso é bem bacana. As grandes referências da minha vida, as grandes referências são pessoas tão simples, tão comuns, mas tem um saber, um domínio do mundo. A minha mãe, por exemplo, era de uma inteligência. Ela conseguiu, no leito de morte, nos últimos dias de vida, juntar todo mundo. Então, ela ficou 15 dias no hospital e a médica falou assim, sua mãe vai morrer, ela 7 dias mais ou menos, acho que ela vai falecer. Aí, o que vocês querem fazer? Levar ela para casa, tirar no hospital? Eu falei, doutor, se puder ficar no hospital, mas a gente puder ficar 24 horas com ela, aqui pode. Ela falou, não, vou liberar. Mas foi tanta gente no hospital, tanta gente, assim, todo dia, toda hora, que o próprio do hospital falou assim, eu nunca vi isso. Porque minha mãe era muito querida, em geral. E ela tinha uma capacidade de ensinar a gente sem fazer muita força. Minha mãe me ensinou milhões de coisas. Minha mãe me ensinou a gostar de Minas Gerais. Quando venho para cá, quando eu chego aqui, tem várias pessoas. Eu falo da minha mãe primeiro, se tiver tempo, eu falo mais gente. Várias pessoas. A minha mãe, quando eu chego numa época, eu estava numa crise, porque eu cheguei aqui em Minas Gerais, e eu era das ciências sociais. Eu cheguei só engenheiro, tinha um pessoal de humanas aqui, mas o pessoal de humanas, eles tinham limites de pensar só dentro do campo da educação. E eu queria pensar para mais além. E neste lugar, eu falo, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Né? Não faz sentido eu estar aqui. Eu cheio de outras demandas, outras coisas. E aí, tentei ir para outros lugares, acabei não indo, desisti. Daí um dia eu cheguei em casa, minha mãe adorava, minha mãe era muito interessante. Ela não fazia questão de dinheiro nem de nada, minha mãe queria ver a geladeira cheia. Então toda vez que eu ia na casa da minha mãe, eu levava uma coisa de comer, porque daí ela amava, sabe? Aí eu levei um dia, certo dia, e minha irmã gostava de tomar cerveja, gosta ainda, né? De tomar cerveja. Daí eu levei uma caixinha de cerveja e uma carninha lá para minha mãe. Aí nós começamos a trocar ideia, falar. E eu fui lamentando, eu só lamentava, eu vivia lamentando. O que eu estou fazendo aqui no sul de Minas? Eu pegava essa belezura que é a estrada de sul de Minas, que é a coisa mais linda do mundo. Eu ficava reclamando essas curvas, não sei o que, eu reclamava, chegava aqui, reclamando. Aí um dia ela falou assim, a minha mãe é mineira, de Passa 20. Passa 20 é perto de Arioca. Aí ela falava, filho, as coisas de Minas, as coisas de Minas. Ela começou a falar, o cheiro da bosta da vaca, o queijo, as montanhas, as águas. Ela foi falando de um jeito, eu fiquei antropólogo, né? Aí eu fiquei pensando, o que minha mãe está dizendo para mim, o que ela vê que eu não vejo? O que ela enxerga que eu não enxergo? Ela te deu outra perspectiva, e aí, né? aí eu vou chegar, o que é a minha arrogância branca? Sim. O que é a minha arrogância branca? Porque a ciência é branca. O meu processo de produção de conhecimento racional, ele é branco. Então, quando eu penso, quando eu raciocino na perspectiva de um homem europeu branco. Sim, aí, quando e nós fomos ensinados. Claro. E eu vejo como colonizador. Quando eu venho de São Paulo e olho para cá, eu olho de cima para baixo. Eu acho que a Unife, a Itajubá é uma grande fazenda. É uma fazenda. E a Unife é a Casa Grande. A Unife é a Casa Grande. Não, eu não estou fazendo críticas, sim, não. Eu estou dizendo a arrogância minha que chegou. Sim, mas é uma metáfora muito interessante. E aí, não estou cuspindo no prato que como. Eu estou dizendo que e aí a minha arrogância branca, porque até uma certa altura da vida, eu era militante, negro, religioso, etc. Em algum momento da minha vida, eu vou para as ciências sociais, eu fico duro, não é ateu, mas é descrente descrente em Deus. Eu rompo com tudo. E eu vou pensar só na categoria, pela perspectiva racional da ciência. Eu vou pensar em uma perspectiva científica. E é claro que eu fui longe pensando que eu vou problematizar coisas que as pessoas não conseguem problematizar. Eu tinha já as perguntas lá atrás. E aí eu vou lendo fulano, beltrano, ciclano e tal, e fiquei bom para responder as perguntas. Porque a minha pergunta é a mesma dele. Faz 30 e poucos anos que eu faço a mesma pergunta. Qual é o sonho possível das pessoas viverem bem, uma sociedade justa, sendo preta, mulher, etc. A pergunta está aí ainda, mal respondida. Aí minha mãe, as coisas de Minas. E eu fui falando das coisas de Minas. Eu falei, eu preciso ver essas coisas de Minas. E aí,
eu era cético, ateu, ou não acreditar em Deus, que eu tinha rompido. Aí eu volto para o ponto de partida. Onde é o ponto de partida? A minha ancestralidade. Exatamente. As raízes. As minhas raízes. Já não são europeias. Meu pensamento já descolonizou, virou, não é mais europeu. E aí o insight. E aí, virada, né? eu vou... Minas Gerais tem isso, só que os mineiros, de certa forma, negam este lado ancestral indígena, esse lado ancestral africano que está aqui. A gente também está nessa arrogância europeia, né? Isso nós precisamos romper. E não é fácil. Ter essa virada é muito difícil para poucos. E aí eu comecei a perceber o seguinte, eu preciso voltar e juntar o povo para falar de coisas que... E é nesse lugar que eu estou hoje, né? Que eu estou hoje feliz, muito mais feliz do que eu era, parece que eu tirei um peso das minhas costas, e vou tentando aos poucos, reconhecendo o limite de cada um, das pessoas que estão do meu lado, porque às vezes você está voando e o cara está andando, né? Então você tem que reconhecer. Só não sei se eu consigo mais, eu não sei se eu consigo mais fazer esse movimento de voltar para segurar na mão, sabe? Eu acho que eu tenho que formar um outro ali para esse outro voltar e segurar na mão, porque eu acho que eu não tenho mais tempo de vida. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho mais histórias vividas do que história para viver. Então, de certa forma, quem tem que fazer esse exercício de voltar não sou eu, é outro, um jovem que entra e que consegue sacar o que eu estou falando. Com isso, eu estou dizendo o seguinte, talvez está chegando um momento de dar um outro salto na vida e abrir espaço para outras pessoas virem aqui para falar coisas bacanas, criar lideranças, para as lideranças falarem. O que vocês estão fazendo, por exemplo, com vocês mais jovens, isso é fantástico. Nós estamos criando lideranças negras para falar. Então, nós temos que deixar essa juventude negra falar. Essas mulheres negras falam, esse homem negro fala, porque o homem negro não é igual ao homem branco. Inclusive no relacionamento com mulher. Não é igual. E isso, eu só fui aprender isso recentemente, com a minha mãe. Então, a maior saber, quem mais me ensinou foi minha mãe. Depois você tem outros ensinamentos. Eu tenho um amigo, Paulo Basquete, que ele é de uma inteligência, ele não foi acadêmico, mas ele é de uma inteligência fantástica. É difícil ficar muito perto dele, porque ele, por exemplo, a rotação dele, se a rotação é 45, a dele é 17. Então, você tem que ter muita paciência porque ele fala muito lentamente, fala de 10 assuntos e não completa nenhum. Você tem que estar de olho, mas é uma pessoa assim fantástica. Se eu sei alguma coisa, se eu penso em algum pensamento mais crítico, está nesse lugar. E várias outras pessoas. A minha bisavó era fantástica. Meu bisavô era fantástico. A minha tia, que era macumbeira, sabe? Ela era de uma bondade. Né? Era de uma bondade que você não vê em lugar nenhum. Você não vê. Era de uma bondade assim. Ela abria a casa dela para as pessoas da rua. Ela falava assim, se eu como, todo mundo come. Então, tem várias coisas, esses são os aprendizados, né? E eu acho hoje, se a gente quiser entender o mundo, a gente não pode entender o mundo dentro deste mundo. A gente tem que entender das pessoas que estão fora. Eu ia falar uma palavrãozinha, mas não vou. Das pessoas que estão fora do mundo. A gente coloca o pi depois. Que tem a ver com trabalhar com coisas que estão fora desta ordem. Porque o normativo, ele não dá conta, né? Então a gente tem que ir para outro lugar. Pensar em outros sistemas de cura, outros sistemas de saúde, outros sistemas de diálogo com a ancestralidade, com o divino. Pensar num outro modelo de ciência que as pessoas não sofram para fazer pós-graduação. As pessoas vêm fazer pós-graduação, é um sofrimento, as pessoas ficam doentes. Não pode ser isso. Isso tem que ser prazeroso. Né? A universidade tem que ser um espaço para prazer. Você pega um aluno de graduação, onde se viu um aluno de graduação está tomando remédio para sobreviver, né? Então a gente tem que repensar. Professor de determinada disciplina, não vou nem falar, ele repete 80% dos alunos. O problema não é a disciplina, o problema é o professor. Nós precisamos rever o que é isso. E isso passa por a gente entender que nós pretos, né, povo preto, pode contribuir para ver o mundo de uma outra perspectiva, uma perspectiva mais solidária, mais envolvente. Né? Não temos que pensar
no mundo material, você tem que pensar no mundo do bem viver, né? Nem bem viver acho que é demais para nós, mas assim, um mundo justo, que tenha justiça, né? É uma perspectiva de dentro, né? Uma perspectiva das suas próprias vivências, né? Não é mais sobre o que é de fora, né? Sobre o que foi, como você mesmo falou, colonizador, não é? Isso é difícil, porque isso não é mudança de mapa cognitivo, você tem que mudar a concepção, mas é muito legal. Professor, como é que chama sua mãe? Como é que chamava, né, sua mãe? O nome dela? A minha mãe é... Pode falar? Pode, porque eu fiquei fã dela. Fã. Como é que ela chamava? Minha mãe chama Wanda. Wanda, Dona Wanda. Olha, Dona Wanda, onde estiver. Obrigada por ter sido essa pessoa na vida do professor Pimenta, né? Porque, ó... E pensando, né, quando você fala da sua mãe, dessa sabedoria dela, você foi fazer o seu mestrado e o seu doutorado na PUC, em São Paulo, Ciências Sociais. Assim, eu estou imaginando que Ciências Sociais, não sei se você sofreu algum tipo de racismo durante o tempo que você estava como mestrando ou doutorando. Isso aconteceu? Você não percebeu? Como é que foi a sua trajetória no mestrado e doutorado? Um homem negro, né? No mestrado e no doutorado, eu não sofri, eu não tive problemas, porque a gente tinha uma galera negra lá que era meio pé na porta, sabe? Esse Flavinho do Galedense, uma série de pessoas, eu amo muito o Dagoberto, que foi o primeiro a falar sobre as piadas que faziam contra negros. Tinha o Gilvan, tinha um povo do movimento Carlão, né, que foi para o São Luís Maranhão falar sobre... Tem uma coisa muito forte, não sofri não. Mas como professor, que eu fui professor da PUC, como professor e em alguns lugares de início de carreira, eu sofri sim, comigo aconteceu tantas coisas que eu fui aprendendo a levar isso numa boa. Eu cheguei no estacionamento de uma determinada universidade que eu trabalhava, aí o vigilante falou assim, não pode parar, que só professor. Nossa. Aí eu falei para ele, mas só professor que pode parar. Eu fui conversando com ele, mas não falei que era professor. Só professor que pode parar e tal, mas... E se as pessoas forem na secretaria e se eu for comigo lá para o senhor ver? Daí ele falou assim, não pode parar e tal. Eu falei, vamos na secretaria comigo para o senhor, para a gente conversar. Daí eu cheguei na secretaria, professor Pimenta. Aí ele ficou assim. Nossa. Aí eu podia ter crescido em cima dele, mas eu falei, não, isso acontece, Difícil, né? Aqui na Unifei também, uma certa vez, quando eu fui pedir a chave de uma sala, eu tinha recém-chegado aqui, fui pedir a sala e tal, aí falou assim, só o professor que pode pedir. Eu falei, tá bom então. Aí eu falei, Adilson, pede você, porque o meu parceiro, Adilson, falou, pede você. Eu falei, pede você mesmo, não deixa eu fazer isso com você não. Eu falei, pede aí, Adilson. Daí depois eu falei, ele é o professor Pimenta e tal, ele que fez não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o cara falou assim, desculpa. Né? Não, como é que a gente leva, por exemplo, quantas vezes eu já não fui no supermercado, ou que eu vou em shopping center com os meus filhos, quando eles eram pequenos, os seguranças ficavam me acompanhando. Daí eu ia lá no segurança e falei, companheiro, minha bolsa está pesada, você não quer ajudar eu carregar aqui? Quer dizer, eu lidei com isso de forma bem cínica. Não sei se isso é bom. Eu acho que às vezes tem que ser meio pé na porta, sabe? Para as pessoas. Mas é uma defesa psíquica, né? E neste caso foi uma defesa psíquica muito afirmativa, muito positiva, sim. Né? Porque você precisou usar, né, do cinismo, vamos dizer assim, ou até mesmo do sarcasmo, para você se livrar de preconceitos. E preconceitos que não eram velados, preconceitos extremamente abertos, né? Por exemplo, né, a gente está falando aqui de nomeação, de títulos, né? O seu currículo ele é muito bonito, mas sinceramente a sua trajetória de vida ela é excepcional. Parabéns. Eu também concordo. Os meus diplomas foram caminhos que eu segui para acessar. Não era para ficar rico, né? Mas era para acessar respostas que eu não tinha. Então eu fui para a carreira acadêmica para responder. E depois fiz a opção de formar pessoas. Mas o que mais me encanta mesmo é a quantidade de coisa que eu fiz. A gente ficou... Eu estou escrevendo um livro, que é o que hoje eu sei expressar nesse lugar, que chama-se Experiências Autobiográficas. Só que eu não consigo terminar o livro. Não que eu não consiga, porque eu não consiga.
É porque eu acho que fica muito eu falando de mim mesmo, aí fica meio arrogante, sabe? Poxa, Eu tô nessa fase de ter vergonha do que eu estou escrevendo, porque uma vez perguntaram assim para mim, aqui mesmo, numa determinada reunião, falaram assim, que bonito que você escreve, um determinado engenheiro, que bonito você escreve, vocês escrevem, vocês não fazem ciência, vocês fazem poesia. Eu dei uma resposta que eu não vou falar aqui, porque já tá resolvido. Não foi assim, não. Foi a resposta mais cínica também, né? Tipo, eu já superei a fase de brincar com Lego, nessa linha, sabe? De carrinho bate-bate. Falei, disse que não ia falar. Depois vocês cortam essa parte. Aí, eu acho que hoje eu não tenho mais a arrogância do cientista, pelo menos eu acho. Porque às vezes quando a gente fala que não é arrogante, a gente já está sendo, né? Mas é porque eu acredito que hoje eu sou um contador de causos, né? Eu tento traduzir aquilo que as pessoas do senso comum, do saber comum, dos saberes, elas estão falando. Elas estão ensinando a gente. Por exemplo, a gente ama a medicina oriental, mas a gente abandona a medicina indígena, a medicina africana. O quintal da vovó está cheio, por isso que eu falei que a minha avó era mágica. Minha avó tinha coisas no quintal mágico. A gente tinha dor de cabeça, ela lá e pegava uma farinha e fazia um chá. A gente tinha dor de barriga, tinha verme, ela ia lá pegava uma coisa amarga, resolvia. Então ela tinha conhecimento. Inclusive, ela conseguia resolver problemas femininos, né, de diversas horas. E esse saber não pode perder, porque isso é oral, né? E essa indústria que faz a patente da intelectualidade, essa indústria, ela não pode se apropriar desses saberes. Sim. A universidade, sim, tem um papel fundamental para fazer isso. E a universidade tem que ser a proprietária desses saberes, junto com os povos, junto com as ruralidades, porque isso é passado de pai para filho, então isso se perde, né? Uma sociedade que precisa de registro, você precisa provar, né? Eles fazem o que querem com a gente, do ponto de vista jurídico, fazem o que querem com a gente. Quando você vai reclamar por direito, se você não provar, você não tem direito. Por quê? Esse direito é um direito que você precisa ter prova. Na oralidade, você não precisa ter prova. Exatamente. É por isso que eu acredito, assim, que é importante, sabe? É importante, como professor, como doutor, como pessoa humana, a tentativa de você superar esse constrangimento ou essa vergonha, porque, na verdade, isso vem de crenças limitantes da própria cultura racista estrutural, né, estruturante. Percebe a sacada? Então, assim, eu acredito que é transformar, ressignificar esse constrangimento que você traz e essa vergonha, né, para algo de mais valor, porque, assim, nós precisamos ouvir mais sobre, né? Até pegando gancho, né, se vocês me permitem, você já respondeu lá no início, mas eu gostaria de reforçar para a galera de casa, para a galera que está ouvindo, né? Você respondeu no início, mas eu vou fazer a pergunta novamente, e você vai entender por quê. Como você se autodeclara? Você já respondeu. E aí, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a partir da resposta, eu acredito que muitas pessoas em casa vão poder também ressignificar e entender porque assim, a gente encontra muitas crianças, adolescentes e adultos que não sabem se identificar, autodeclarar, né? Ou seja, ainda não tem essa sensação, esse sentido de pertencimento racial, né? Então, assim, eu acredito que a sua resposta, você já respondeu no início, mas a sua resposta, ela vai poder falar muito com quem está nos ouvindo, sabe? Bacana, isso é bacana. Na realidade, eu nasci negro, né? Eu sou negro, sou negro e nasci num espaço de pessoas negras. Então, eu não tenho... Só que é o seguinte, o negro, essa concepção de negro e branco é uma construção branca, uma construção da sociedade industrial. Porque, na realidade, nós somos no gênero humano, né? Sim. Só que eu me descobri negro, quando as pessoas falam, seu negrinho. E eu até embranqueci, eu acho que embranqueci, que é um dos traumas de identidade, você sabe bem do que eu estou falando, traumas de identidade, quando eu vou para a academia e eu assumo o discurso branco. E automaticamente também eu embranqueço. Nem vou dizer onde que está o branco, eu já resolvi, bem resolvido. Aí eu vou me reencontrar de novo um pouco mais lá na frente, falo, pô, eu sou negro.
Mas me ver branco não significa que todo mundo que pergunta, desde quando me vejo como gente, eu me identifico como negro, eu sou negro. Sim. Mas eu digo, o meu comportamento... O seu condicionamento. O meu condicionamento, muito bem. Muito bem. O meu condicionamento social, o ser social que tem dentro de mim, esse ser se embranqueceu, emburguesou-se, virou classe média alta. Em algum momento eu falo, não, pera lá, isso não me pertence. Inclusive no jeito de vestir, que eu estou em processo de mudança. E eu vou seguir isso fortemente, né? Romper com calça jeans, bobagem, mas são rituais, né? Fundamentais, né? Fundamentais, são rituais. Tirei tudo quanto é penduricado, tipo relógio, faz tempo que eu tirei relógio. Portanto, não são bobagens. Não são bobagens, são simbólicos, né? Você vai eu estou descondicionando. Exatamente. Talvez ganhe outros condicionamentos, mas nisso a gente está discutindo o modelo de sociedade. Não é fácil fazer essa passagem. Inclusive, não é um problema individual, né? Eu tenho trabalhado muito isso nos textos, principalmente quando eu estou falando de saberes, o Darcy Ribeiro tentou fazer isso no povo brasileiro, mas eu estou num diálogo muito mais enfático do que numa outra perspectiva dele, mas está dialogando. Que é o seguinte, o problema do Brasil é que na construção da ideia de Brasil, do pensamento da ideia de Brasil, no código de linguagem de comunicação, o que eles fizeram foram, como uma vasectomia, isolar todo o conhecimento, manteve-se o conhecimento ali, está ali guardadinho, e dos povos pretos, dos povos indígenas, manteve isolado, e no processo de construção do Brasil, se construiu o Brasil sem esses elementos. Então, o que a gente vai fazer? Ir lá na gênese da construção do pensamento social brasileiro e inserir esses elementos, que nós vamos ser um Brasil muito mais potente. Né? Muito mais potente. E, nesse sentido, eu concordo com você, eu até queria dizer, olhando lá para os nossos espectadores, é o seguinte, a gente precisa identificar, nós precisamos saber que nós somos negros, e não só saber, mas entender o que isso significa em termos de organização social, quanto de pessoa no mundo, quanto ser no mundo, quais são os meus papéis, quais são os limites que a sociedade nos impõe. E neste lugar a gente construir juntos, coletivamente, um caminho de um país mais justo socialmente, mais envolvente, né? Tira o des do desenvolvimento, põe envolvimento, né? Se comprometer com as coisas. Quando eu venho aqui, isso é recente, eu vou falar isso, não é porque isso é importante, isso é muito recente. Quando eu venho aqui, eu consigo ver que, independente de estar uma mulher aqui, de ter um homem, de ter um homoafetivo, de ter um trans, eu estou lidando com pessoas. E isso é muito novo, né? Já não estou mais tolerando, eu estou saindo de perto para não ter briga, pessoas que não conseguem entender isso, né? Respeitar o outro. Não é fácil, mas é um caminho. É fundamental. Pimenta, esse lugar seu de fala, ele acabou de falar sobre da onde ele veio, né, das raízes, de onde ele veio. E agora a gente quer saber para onde você foi. Para onde você foi. Porque aqui a gente vê que a gente sempre gosta de pontuar no nosso podcast as conquistas das pessoas negras que estão dentro dessa instituição. Sim. E a gente quer mostrar para as pessoas que, assim como ele conseguiu, você também pode. Sim, não é verdade? Sim, então, eu gostaria de saber que você foi para Portugal, foi para Cuba, Venezuela? Recentemente teve Cuba, né? Foi para diversos lugares e a gente queria saber da sua experiência. Como que foi a sua experiência? Como que foi a sua experiência acadêmica nesses ambientes ou até mesmo social, a questão de racismo, porque as pessoas, a gente sempre tem essa questão nesses ambientes e a gente gostaria de saber. Bacana. Para onde eu fui, né? Essa coisa do surtido, né? Eu já rodei muitas coisas. Eu fui jogador de futebol, né? Então eu morei um ano em Fortaleza. Viajei muito. Viagem é uma coisa que eu gosto de fazer, não? E eu não me recordo ter feito viagens de passeio. As minhas viagens sempre foram de trabalho. Depois que eu comecei a trabalhar, eu viajei de 96 para cá, eu viajo sistematicamente, mas sempre a trabalho. Recentemente é que eu fiz uma viagem para Ilha Bela, que foi a viagem mais bonita que eu fiz na vida, né? Mais gostosa, prazerosa que eu fiz na vida. Foi muito bom.
Vou repetir muitas, porque foi muito legal. Foi um marco de divisão da minha vida. Mas, assim, todos os lugares onde eu vou, com exceção da Espanha, em 99, fiquei um ano na Espanha, eu entrei pela porta dos fundos, mas embora tenha ficado em hotel da universidade, mas foi pela porta do fundo, pelas portas do fundo. E eu prometi para mim nunca mais ir em lugar nenhum pela porta do fundo, porque pela porta do fundo você é super, mega, hiper maltratado, né? Sempre, sempre. Porque se você não tem porque as pessoas não são acolhedoras, Os europeus não são acolhedores, né? Enfim, não sei também o que eu fui fazer na Europa. Na época valia a pena, né? A partir de um certo momento da vida, daí eu só vou em lugares que eu sou convidado. Então fico até surpreso. As pessoas me convidam, às vezes, para falar não sei aonde. Recentemente fui para a Espanha convidado para falar dos projetos que a gente tem aqui. Fui para Cuba. Ia para Moçambique semana passada, mas não deu certo porque o visto não ficou pronto. A gente está falando com os projetos muito jóia lá. Fui a Portugal, fiquei um ano em Portugal. Foi muito bom. Argentina, fui muitas vezes fazer palestras, no Uruguai, na Bolívia. Né? Teve uma fase da minha vida que foi muito engraçado. No meu passaporte estava assim, era Bolívia, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, aí Paraguai, Assunção, Uruguai, Montevideo e Piriápolis, Chile, não sei o que lá, não sei aonde, Equador, e Argentina, não sei lá, Espanha. Daí o pessoal falou assim, você está fazendo a rota do pó. Porque teve uma fase da vida que eu discutia a violência de juventude, né, no começo da minha carreira. E eu fiz parte do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, chamado Claxo. Nesse lugar eu viajei bastante, muito. Fiz muitas viagens, muitas pesquisas, a gente abriu muitas portas. Em algum momento eu faço um rompimento com esse povo, que daí eu fui para a PUC, fui dar aula de Sociologia da Educação. Também, daí eu vou para outros lugares, acesso outros patamares e tal. E aí eu advogava nesse meio tempo, era professor e advogava, falava, não, eu preciso romper com a advocacia, não quero mais ser advogado. Aí as pessoas falam assim, mas você ganha muito dinheiro na advocacia. Eu falei, eu não estou preocupado com dinheiro. Eu tinha um escritório, 8 advogados trabalhando comigo, né? Valquíris, se um dia eu ouvi esse vídeo, aí o José, tinha várias pessoas lá, bacana. E aí eu falei, vou sair do escritório. Não é isso que me move. Eu não quero morrer de ataque cardíaco. E o advogado, tudo tem problema. Daí eu fiquei com isso daí. Aí vim para a universidade, é que trabalhei pra caramba aqui, mano. Tinha dia que eu começava 8 horas da manhã até 2 horas da manhã e ia pro Bar da Maria. Aí voltava o dia todo, dormia 2, 3 horinhas e trabalhava. Daí eu comecei a falar, não preciso fazer também desse jeito. Né? Parecia que tinha que correr atrás do tempo. Começava a diminuir. E aí sim, quando eu chego aqui, é que eu começo a discutir outros temas, mas ainda nessa arrogância do homem branco, de que aqui era atraso, de que a vida aqui era muito devagar, corria muito devagar. E aí eu comecei a perceber que tem uma coisa muito bacana no meio entre o urbano e o rural, muito mal resolvido, muito mal explicado. E aqui é um laboratório enorme, inclusive de ancestralidade, né? Que está escondido, velado. Os pretos aqui, todos eles, tem um punhado de gente macumbeira aqui, por exemplo, que não vai porque fica no meio tempo, vai lá na igreja, ou senão de vez em quando... O próprio termo ancestralidade já traz um significado muitas vezes preconceituoso. Sim. É quase que proibido, quase que é inaceitável falar sobre ancestralidade. Né? Eu acho bonita essa coisa, por exemplo, hoje, né? Obrigada. Hoje um pouco mais, generosidade, hoje um pouco mais religioso, não sei se eu sou religioso, um pouco mais próximo do saber ancestral, eu consigo perceber, por exemplo, que eu gosto dessa bagunça mental, que
aí você acende uma vela para Nossa Senhora Aparecida, depois você acende uma outra para o Preto Velho, aí você tem um Santo Antônio, daqui a pouco você tem um Xangô do lado, aí você vai para a igreja rezar, mas depois a vida está meio ruim, aí você vai no centro para benzer. Essa coisa me encanta muito, me encanta muito. Isso é Brasil, né? Exato. Isso é Brasil, isso me encanta muito. E isso é espiritualidade. Sim, né? sim, sim. Espiritualidade. Necessariamente você não precisa estar debaixo de uma instituição, mas Chame do que quiser, né? Mas sim. é espiritualidade. E isso melhora a vida da gente, inclusive melhora a capacidade de saúde da Exato. gente, saúde psíquica da gente. Comprovado cientificamente. Não sei, esse, beba com moderação. Com certeza. Nossa, olha, professor Pimenta, assim, esse bate-papo nosso só deixou a gente mais fã ainda de você, porque você é uma pessoa que nos representa. Então, olhar para o professor Pimenta, ver toda essa sua trajetória de vida e o que você faz, e todos os trabalhos que você faz, de incluir, né, essa questão da violência, do negro, da cultura, você está fazendo a diferença. E, assim, a gente só tem que bater palmas para você. E é isso que a gente vai fazer agora. Bate palmas. Eu fico constrangido quando bate não dá palma pra mim. Não, Eu sou um você ser comum, eu merece. sou normal. Você normal. merece. E aí, a gente, para encerrar esse nosso bate-papo, nós gostaríamos que você falasse de algum projeto aí que você está aí na Unifei. Aliás, você tem muitos projetos. Já? Olha aqui. Nós vamos ter outras oportunidades, com certeza. E a gente vai trazer você outras vezes para conversar mais conosco. Mas a gente gostaria que, assim, é muito projeto aqui que você tem. E aí a gente queria, pelo menos, que você falasse de algum deles aí que está para sair já. E se a gente está junto. Desculpa eu atropelar. A gente tem um projeto que é um grande projeto financiado pela Caixa Após na Extensão. E esse Após na Extensão é mostrar o que a Unifei tem de pós. Né? Ela faz bastante coisa de pós-graduação, mas ela não entende isso como pós-graduação. Tem muita coisa que não entende, porque a gente está muito mais voltado para a indústria. Né? E aí tem várias coisas que o BPG Detex faz que a gente juntou e transformamos isso em projeto. Inclusive, o NEAB está junto e tem que estar junto. Por exemplo, a questão da farmácia verde. Eu chamo de farmácia verde porque o que a lei fala, né? Porque na realidade a gente está falando de saberes medicina ancestral, né? E que o meu grande desejo era a Unifei ter um laboratório de bioprocesso, processador, de pegar a agricultura familiar, por exemplo, produzir os insumos e a gente fazer óleo essencial. Inclusive fazer óleo essencial da cannabis, por exemplo, que está na rede pública a 300, 400 reais, e a gente podia fazer, por exemplo, a 40 reais, não tem patente, não tem nada, mas as pessoas ainda veem isso com maus olhos, né? Falar um pouco da importância da cannabis, dos óleos essenciais. Por exemplo, eu estou usando... Tratamento do autismo. Eu estou usando agora fazendo tratamento com florais, né? Para melhorar o equilíbrio psíquico, para melhorar renite. Então tem vários olhinhos, né? E nós podíamos produzir isso a preço popular. Inclusive, fazer com que tenha um mercado institucional que compre isso, porque o grande problema desses empreendimentos sociais é você não ter o comprador. Porque a pessoa entra, começa a trabalhar, vê que não dá resultado, ela sai. E o resultado ele não é de imediato, ele é pouco a pouco. Então você tem que ter mercados que comprem isso. Mercados institucionais, a universidade tem um papel fundamental no desenvolvimento. E isso é tocar diretamente na melhoria de qualidade de vida dos povos presos, das pessoas simples que estão aí. Esse é um projeto. Outro projeto é o resgate da memória do samba de Itajubá. Porque tem uma memória sambista que é ancestral que está sendo perdida aí. Então a gente quer registrar essas memórias. Tá difícil andar aí, sabe? Nunca vi coisa tão difícil de andar. Então vou fazer uma opção agora quinta-feira, que eu vou ter uma reunião. Não sei se vai ter reunião, porque quinta-feira é o dia que eu vou fazer a defesa dos memoriais, né? E aí eu queria fazer o exercício de fazer essa reunião e ir pouco a pouco, e ao invés da gente
querer grandes coisas, eu vou começar a entrevistar as pessoas, registro fílmico, né, depois a gente faz um documentário, etc. Então nós temos a questão da farmácia verde e tal, das artesãs, nós trabalhamos com as artesãs do sul de Minas Gerais, a gente trabalha com o circuito turístico, a gente trabalha com o pessoal da viola, das festas, então a gente tem várias questões, mas que passa por essa dinâmica ancestral, né? Pelo cuidado. E aí estou escrevendo um outro livro, que eu não vou, por isso que eu não termino um, que tem 3 ali, eu não termino nenhum, que é a Economia dos Saberes. Eu já tenho 4 capítulos escritos, faço só mais um fechamento, que é exatamente isso, economia dos saberes, tudo. Por exemplo, o pessoal fala em ponto de cultura, economia criativa, não é nada disso, economia solidária, não é nada disso que eu estou pensando, mas é tudo também, mas é porque, quando você fala de economia dos saberes, o trabalho não tem atravessador, o trabalhador ele não tem dono, ninguém compra o corpo dele, necessariamente você não vende o produto, você pode ter estratégias de troca, você pode formar um banco cooperativo para financiar projetos, sem se preocupar em perder dinheiro, porque o cara a minha proposta era a universidade virar um banco, um banco de projetos, né? Só que isso nós estamos longe, a ideia era pela Intercop, né? Mas a Intercop aqui em especial, ela ganhou uma outra proporção. Vou dar um outro exemplo, que é um projeto que a gente tem. A universidade faz contratos de terceiros de limpeza, de pequenas manutenções, etc. Bandejão e tal. Eu acho que a universidade, ela não precisava contratar, ela tinha que ajudar as mulheres a formar associações e elas mesmas gerenciavam, barateavam o custo para a universidade, não tinha risco do cara ir embora e não pagar ninguém. Então, nós precisamos pensar de uma outra perspectiva. Não é fácil. O que eu estou falando aqui, eu apanho bastante. Mas é sempre pensar no coletivo, pensar no outro, isso é fundamental. Isso não significa abandonar você, porque eu me abandonei muito nesse... Né? Só para completar, já começando, né, falar, só para completar mesmo. Esses dias eu entrei numa depressão, uma crise enorme, porque vou falar de coisas pessoais, né? Porque eu acho que, afinal de contas, o pesquisador também é gente. Né? Sim. Eu olhei no meu armário lá da minha sala, quer dizer, não é nem meu armário, o armário da sala em que eu estou, porque eu estou de passagem, para todo lugar que eu estou de passagem. Então, eu olhei para o meu armário, eu vi, acho que tinha mais ou menos uns 80 centímetros de certificado, diploma, rascunho. Eu olhei para aquilo, me deu uma depressão, daí eu olhei para o outro lado do armário, na minha sala tem uma maquete da minha história de vida, quando eu completei 40 e poucos anos, minha filha me deu uma maquete, e tem eu e meus irmãos, os lugares onde eu passei, né, o que eu fiz da vida, síntese do que eu fiz. E aí eu olhei para aquela maquete, olhei para aquele quantidade de papel, e eu falei, meu Deus do céu, e a vida? Eu não fiz o que eu devia fazer na vida. A minha vida não foi harmônica. Eu tive que brigar com todo mundo. Eu sempre me vejo brigando contra a maré. Quando eu estou em algum lugar, eu estou indo sempre contra a maré. Eu nunca fui favorável para mim. Porque eu sou negro, porque eu vim de lugares. Os meus amigos, os que não estão mortos, viveram experiência de prisão. Então eu fico me perguntando, quando é que eu vou nadar no mesmo lado da maré? Eu acho que nunca, né? Nesta geração, se um dia da história demora 100 anos, então nos próximos 500 anos eu não vou ver muita coisa, e não vou estar nem aqui para ver. Mas por isso a importância, então, de falar de ancestralidade, né? E do registro. O legado que você deixa enquanto pessoa. O registro, né? é o registro. E o que vem, né, por detrás ou por de dentro dessa pessoa, o professor, o engenheiro, o doutor, né? A vivência que sofreu, enfim, a história, a trajetória. Né? Por isso, muitas vezes dos frutos a gente não vê, a gente só vai ver quando for lá na frente. E eu também não estou preocupado. Às vezes a gente não vai estar nem vivo para poder colher aquela plantinha. Às vezes a gente nem vai estar vivo para poder colher aquela plantinha que a gente plantou lá no passado. E às vezes só vai dar fruto depois, quando a gente se for. E aí eles vão lembrar, nossa, olha lá, Pimenta fez isso. Olha pra você ver, ele começou, né? A Bia começou, né? Então, o importante é fazer, né?
se mobilizar, porque se a gente ficar pensando sempre, vai ter barreira, vai ter impedimento, não vou conseguir, porque tem isso, tem aquilo, a gente nunca planta semente, né? A gente tem que movimentar a mão para a terra não vai movimentar sozinha. Que é mais ou menos isso que eu falei, e com outras palavras, as palavras elas estão encaixadas no que você falou muito melhor do que eu falei, que é a gente precisa deixar o registro e construir um futuro melhor para o outro. E aí, no meu ponto de vista, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, não existe o eu se eu não valorizar o que os outros lá fizeram e o que a gente vai fazer lá para frente. Então, eu tenho que pensar lá para frente, tem que viver agora. E quando eu olhei aquela documentação, aquela papelada toda, eu fiquei pensando assim, eu também não vivi o agora. Então, agora, eu sou capaz de perceber a importância de estar aqui com vocês. Aliás, eu estou mais feliz de estar aqui com vocês do que falar o que eu estou falando. Porque acho que juntar gente que está deixando registro dentro da universidade, se apresentar. E não é um trabalho tranquilo. Não é tranquilo. E se fosse tranquilo também, a gente nem não vale a pena. A gente precisa mexer com os outros. E eu agradeço mesmo, profundamente. A gente que agradece. Passou rápido, né? Passou rápido. Mas, professor, muito obrigada, tá, por você ter cedido um pouquinho do seu tempo, que a gente sabe que tem muitas coisas para estar aqui conosco. E aí a gente está junto, a gente gostaria de agradecer aqui o Marcelo, que está aqui nos auxiliando, né, nessa gravação, agradecer aqui o espaço aqui que o SEDUC ofereceu para a gente fazer esse podcast com essa pessoa ilustríssima que é o professor Pimenta, tá? Muito obrigada. Gente, não se esqueça de acessar o nosso canal, o nosso Instagram, lá, NEABI, Unifei, acessar nosso e-mail institucional, neabi.unifei@edu.unifei.br. Tá bom, gente? Não esquece disso, se inscreva no canal aqui do SEDUC, se inscreva também lá no nosso canal, você é bem-vindo. Muito obrigado, só para terminar, muito obrigado. Espero que todo mundo aqui venha fazer a universidade, que traga aí a contribuição desse povo maravilhoso que nós somos, né? Que a gente possa construir um mundo mais justo, um mundo melhor, que as pessoas possam comer, que ninguém precisa soltar a bomba na cabeça de ninguém precisa disputar a terra com ninguém. A gente pode ter um mundo mais justo.